Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, e por que não boa madrugada, não é isso? Rafael Borba, seu professor de Direito, aqui na plataforma de ensino à distância, Superação Curso Online. E dando continuidade ao nosso estudo aqui, pessoal, da matéria no Direito Administrativo, trabalharei com vocês hoje a responsabilidade civil do Estado. Trabalharei os conceitos gerais, a responsabilidade do Estado no direito brasileiro. Trabalharei a teoria do risco administrativo, a responsabilidade civil estatal. Trabalharei a responsabilidade civil por atos omissivos, responsabilidade das prestadoras de serviço público, responsabilidades por atos legislativos e judiciais, responsabilidade do agente público e os direitos de regresso do Estado, prescrição contra a fazenda pública, as excludentes de responsabilidade, a responsabilidade de dano decorrente de obra pública, responsabilidade dos tabeliães, responsabilidade por atentado terrorista e, por que não, a responsabilidade do terceiro setor. Então veja que esse curso da gente aqui de Direito Administrativo, eu estou tentando exaurir todos os pontos do seu edital, só que de forma objetiva, para o curso não se tornar muito longo. Mas mesmo de forma objetiva, existem tópicos que não tem como a gente resolvê-lo com pouco tempo de aula, a gente precisa de um maior aprofundamento. Dentre eles, temos a responsabilidade civil do Estado, tá joia? Então volta aqui comigo, vamos dar continuidade à nossa aula. Primeiro ponto que eu tenho que ver com vocês, pessoal, é o fundamento da responsabilidade civil estatal. Hoje, amigos e amigas, é bem tranquilo a gente entender que o Estado responde. O Estado responde de forma objetiva pelos atos que seus agentes assim praticarem. Mas nem sempre foi assim, pessoal. A gente vai ver aqui no decorrer das aulas que existiram várias fases do direito administrativo e, dentre elas, a primeira, a da irresponsabilidade estatal, que o Estado não respondia de forma nenhuma. Hoje é bem tranquilo de entendermos que há responsabilidade em várias situações nas quais o agente público, no exercício da função, gera um dano ao particular. Mas isso só é possível com o surgimento do Estado de Direito. E o que danado é isso, Rafael? Estado de Direito. Estado de Direito, pessoal, nada mais é do que um Estado que cria as leis e submete às leis que ele mesmo cria. A gente chama isso de Estado Democrático de Direito, que surge onde? Surge lá na França com a Revolução Francesa, porque antes da Revolução Francesa, Luís XIV, por exemplo, mandava e desmandava leter de semoar, né? Isso, o rei sou eu, the king no roll, o rei nunca erra. E isso tudo dentro da fase da irresponsabilidade estatal. Naquela época, entendia-se que o rei, o monarca, era uma representação da divindade na terra. Foi só com o surgimento do Estado de Direito ou Estado democrático de direito que passamos a entender que o Estado cria as leis e o Estado se submete às leis que ele mesmo criou. Esse dever de ressarcir ao particular decorre da responsabilidade extracontratual. Por que, Rafael, essa responsabilidade que o Estado tem, que toda vez, que a gente vai ver já no 37, parágrafo 6º, toda vez que seu agente público comete um dano, não é o agente público que comete, lembra lá das aulas de agentes públicos que assistimos, que eu gravei para vocês? Não é o agente público que comete, é o Estado representado pelo agente público, não é isso? E por que o Estado tem esse dever se não tem nenhum papelzinho lá? Essa responsabilidade é contratual ou uma responsabilidade extracontratual? Porque uma coisa é você contratar um médico para fazer uma cirurgia em você e Deus o livre, dá errado, você quer processar o médico, porque tem uma responsabilidade contratual prevista no direito civil. Mas a responsabilidade estudada aqui no direito administrativo não é uma responsabilidade contratual, é uma responsabilidade extracontratual, fundada na prestação do serviço por parte do Estado. Vejam só. É uma responsabilidade extracontratual, pois não há que se falar em vinculação por meio de um contrato formal. Posso lhe dizer ainda que esta responsabilização pode decorrer do princípio da isonomia. Então, pessoal, de regra, o Estado responde pela prática de atos ilícitos, né, praticados por seus agentes, mas também responde pelo princípio da isonomia. Que isonomia? O Estado faz uma atividade que é lícita, de princípio é lícita, é correta,
mas aquela atividade impacta tanto o particular, mas impacta tanto ao particular, que o Estado tem o dever de indenizar. Deixa eu só dar um exemplozinho aqui, ó. Tem um professor que eu assisti aula com ele e dava esse exemplo direto. Matheus. Matheus dizia assim, você tem um hotel aqui, ó. Seu hotel, sei lá, 1000 estrelas. Aqui, ó, aqui é um hotel, viu, pessoal? Ficou muito bom não, né? Deixa eu apagar aqui, vai melhorar agora. Você tem um hotel. Aqui, ó. Esse hotel na cidadezinha do interior, toda a festa de São João que tem lá, as celebridades, né, do mundo artístico se hospedam lá. Sim. Toda vez que tem alguma repercussão na cidade, que um político resolve fazer uma montonciata, brincadeira, uma passeata que vem celebridades se hospedam lá, e de repente entrou uma nova gestão municipal e na frente do hotel construiu o quê? Um cemitério. Veja, quem é que vai se hospedar mais na frente do seu cemitério? É ilícito construir um cemitério, Rafael? Não, de forma alguma. O Estado tem a possibilidade de construir um cemitério. Agora, Rafael, eu vou ser impactado de uma forma que eu vou precisar de indenização. Veja, que é uma atividade ilícita, né? Realizada pelo Estado, Estado em lato sensu, viu, pessoal? Pode ser União, Estado, Distrito Federal e municípios, né? E essa atividade vai impactar, mesmo sendo lícita, vai impactar de forma específica um particular. Então, você que tem o seu hotel aqui, ninguém mais se hospeda nele. Você tinha falta de quartos, agora está sobrando quartos no seu hotel. Você vai poder pleitear uma indenização perante o Estado. Só que Joãozinho, que tem um prédiozinho aqui, ó, que ele mora com a família dele, ele pode pedir indenização do Estado porque tem um cemitério perto da casa dele e ele tem medo de alma. Veja que loucura, né? Ele tem medo de alma. Não, não pode. Por quê? Porque entende que você não está tendo um prejuízo nessa situação, pelo menos um prejuízo econômico, né? Então, eu quero que vocês entendam que o Estado responde tanto por condutas ilícitas, né, isso, com base no princípio da legalidade, anotem aí, por favor. A responsabilidade estatal decorre tanto de condutas lícitas como de condutas ilícitas. Condutas lícitas como de condutas ilícitas. As condutas lícitas, ele responde pelo princípio da isonomia. As condutas ilícitas, ele responde com o princípio, ele responde com base no princípio da legalidade. Joia? Posso dizer que a responsabilidade pode decorrer do princípio da isonomia também. Históricos da evolução da... Desculpa. Históricos da teoria da histórico da evolução da responsabilidade civil do Estado. A primeira teoria que a gente estuda, pessoal, justamente é a teoria da irresponsabilidade do Estado. Nessa época, o Estado não respondia pelas suas condutas. O rei não erra. The king non rule. Eu acho que em inglês é esse, né? Sei lá, tá por aí. Ou letete semoa, né? Isso. O rei, o Estado sou eu. Nesse caso, o imperador não errava. O Estado não respondia por nenhuma conduta praticada pelo imperador. O rei nunca erra. Isso acontecia na França de Luís XIV. Vinha das monarquias absolutistas. O poder era de forma divina. Por quê? Porque naquela época encarnava-se, pelo menos acreditava-se, que o monarca, o imperador, o rei, era uma encarnação divina. Era uma encarnação divina. Por isso, pessoal, tudo que o monarca, o rei fazia, ele fazia inspirado na divindade, né? Isso, ele era uma representação de Deus na Terra. Veja que loucura. Ele era uma representação de Deus na Terra. E por último, no Brasil não houve essa fase, pessoal. O Brasil já começa na próxima fase. Então eu quero que vocês entendam que houve a fase da irresponsabilidade, que o Estado não respondia de jeito nenhum, fazia o que queria. E não respondia. Joia? A segunda fase é a fase da responsabilidade com previsão legal. E aqui a coisa já começa a melhorar um pouco para a parte da população, parte da sociedade. Aqui,
o Estado já passa a responder, mas não responde de forma indeterminada, indeliberada, né? Isso o Estado começa a responder, mas só em situações específicas, situações previstas na lei. Por isso, pessoal, que se chama a fase da responsabilidade com previsão legal. Isso desencadeou na França, essa fase surgiu na França e foi desencadeada, pessoal, pelo primeiro caso de responsabilidade estatal na França, o caso Blanco, menina Agnes Blanco. A menina tinha lá, o metrô não entra, é proibido entrar, tal, piriri, parará. A menina passou a cerca do metrô e o trem veio e pegou a menina. Creio eu que matou a menina nesse caso. Foi o primeiro caso de responsabilidade estatal por atividade do Estado, por culpa do Estado, mas foi uma responsabilidade com previsão legal, né? Isso foi em casos isolados. O Estado passa a responder de forma pontual, né? Sempre que houver previsão legal, por isso que é a teoria da responsabilidade com previsão legal. No Brasil surgiu com a criação do Tribunal de Conflitos em 1873. O próximo passo no Brasil será a introdução da responsabilidade subjetiva. Então vejam que tivemos a fase no direito administrativo, a fase da irresponsabilidade, onde o Estado não respondeu de forma nenhuma, aí evoluímos para a fase da responsabilidade legal, na qual o Estado responde, mas responde se houver previsão na lei, em casos pontuais. E essa já existia no Brasil, tá certo? E a próxima fase é a fase da responsabilidade subjetiva. Tem fundamento na teoria civilista. Por que tem fundamento na teoria civilista, Rafael? Porque aqui, como trata-se de uma responsabilidade subjetiva, a gente já começa a analisar o dolo e a culpa do agente. Certo? O agente público, quando atuou, ele atuou com dolo ou com culpa? Funda-se também na intenção do agente, né? Isso, teoria civilista, funda-se na intenção do agente. Já é uma evolução ao período anterior, que não precisava-se de previsão legal. Aqui não. Aqui não precisava-se de previsão legal. Na anterior, né? Isso que é a teoria com previsão legal, da responsabilidade, precisaria da danada da previsão legal. Para comprovar a incidência dessa teoria, precisa comprovar o quê? Se é uma teoria subjetiva, eu preciso comprovar a conduta do agente, o dano, o nexo e o elemento subjetivo, que seria o quê? O dolo ou a culpa. Se o agente agiu com dolo, se agiu com culpa, no caso de negligência, imprudência ou imperícia. Negligência, imprudência ou imperícia. E veja, pessoal, que aqui independe de previsão legal. Havendo ou não a previsão legal, o Estado responderia, né? Responderia naquela época, responderia, desde que houvesse dano, conduta, dano, nexo causal, que a gente vai ver ponto por ponto disso aqui, e um elemento subjetivo chamado de dolo ou culpa. Dolo quando há intenção direta e culpa quando o agente, mesmo não havendo intenção, age com negligência, imprudência e imperícia. Teoria da culpa do serviço, ou fault de service, do service. Tem por base a maior proteção da vítima. Veja, aqui eu já não preciso de previsão legal. Aqui eu não analiso o caráter subjetivo. Aqui eu já não analiso mais o caráter subjetivo. A vítima só precisa comprovar a má-fé da prestação do serviço, ou o serviço é prestado de forma ineficiente ou é prestado de forma atrasada. Por exemplo, está chovendo, a sua rua enche de água e o prefeito e o responsável não tomam nenhuma providência, passa dias, meses, aquela água empoçada ali, as crianças brincando, leptospirose e morrem. E aí, pessoal? Houve o cumprimento do serviço? Vai responder o Estado? Não responde? Veja, o serviço foi prestado de forma inadequada, ineficiente, uma má prestação ou foi atrasado? No caso, a gente foi atrasado, né? Isso demorou demais. Nesse caso, o Estado responderia. Não precisa apontar o causador do dano, não precisa ter quem foi que causou, não se baseia na conduta do agente e sim na prestação, olha aí, na prestação do serviço. Se o serviço foi prestado de forma errada, foi prestado de forma ineficiente ou foi prestado de forma atrasada. Por isso que aqui, pessoal, a gente fala de culpa anônima. Aqui a gente trata, só um instante, da culpa anônima. Aqui a gente trata da culpa anônima. Por quê? Porque independe do agente
que praticou. Independe do agente que praticou. E aqui eu trouxe um breve resumo para que a gente consiga entender. Teoria da responsabilidade com culpa, a teoria civilista, né? Isso também chamado de teoria subjetiva. Necessidade da comprovação da culpa relativos aos atos de gestão tem natureza subjetiva. Teoria da culpa administrativa ou culpa anônima, não é isso? E aqui eu trabalho com a teoria da culpa do serviço. Culpa do serviço. Transição. A teoria da culpa administrativa ou culpa anônima faz uma transição, necessidade de comprovação de culpa independentemente de resultante, se atos de império ou de gestão. E teoria do risco administrativo, que é a que estudaremos agora. Teoria objetiva, independe da necessidade de comprovação de culpa. Teoria da responsabilidade objetiva. E o monte aqui, ó, a chave de ouro nessa teoria, a gente entendeu o que é a responsabilidade objetiva. O Estado responde precisando comprovar só a conduta, nesse caso aqui, ó, na teoria na responsabilidade objetiva, aqui eu já não falo mais de irresponsabilidade estatal, o Estado vai responder. Eu não falo de responsabilidade com previsão legal, aqui o Estado responde independentemente de previsão legal ou não. E também não falo em teoria subjetiva, ou seja, eu não preciso demonstrar a intenção do agente ao praticar aquela conduta. Aqui o Estado responde independentemente daquela conduta. Por isso que o nome é teoria da responsabilidade civil objetiva. Olha aqui, o Estado responde somente comprovando a conduta, o dano e o nexo causal. Conduta pode ser lícita, pode ser ilícita. Por exemplo, ó, viatura da polícia militar. Isso é um carro do bolo, Rafael? Viatura da polícia militar fazendo uma ronda aí e termina batendo num carro que está estacionado aqui, ó. Coitado do carrinho. Independentemente se o policial bateu com vontade, bateu sem vontade, eu só quero comprovar, eu só quero saber o que houve a conduta, houve. A conduta humana houve, o policial foi e bateu. Houve o dano, houve, o carro está amassado. Houve o nexo de causalidade. O que danado é o nexo de causalidade, Rafael? A conduta daquela pessoa ocasionou esse dano. Se a gente consegue comprovar que aquela conduta ocasionou esse dano, a gente consegue comprovar o nexo de causalidade. O nexo de causalidade é aquela liga, né? Aquela liga, aquele liame, né, entre a conduta e o dano. Se eu acho essa conduta e acho o dano e ligo a conduta ao dano, a gente diz que tem nexo de causalidade. E tem fundamento também na responsabilidade extracontratual, ou seja, não precisa comprovar documentalmente. Não há aqui uma formulação jurídica, um documento que liga a conduta, não precisa a conduta do Estado com a realização do dano. Joia? Não precisa ver essa comprovação. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. A responsabilidade civil do Estado na Constituição. Olha aqui. Como é que se dá a responsabilidade civil do Estado na Constituição? O artigo 37, parágrafo 6º, e eu já adianto, viu, pessoal? Daqui para frente a gente vai falar um monte do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, porque é ele que fundamenta a responsabilidade civil objetiva do Estado no ordenamento jurídico brasileiro. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade. Que qualidade, Rafael? Na qualidade de agente público, causarem a terceiros, assegurar direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa grave.
Olha aí, Rafael, tu dissesse que aqui não estava falando na responsabilidade objetiva. A gente não falar de dolo ou culpa, veja, muita calma nessa hora. Não quero adiantar o assunto, porque isso aqui a gente vai ver desde agora até o último bloco da gente. Mas veja, na responsabilidade civil objetiva, o que acontece? Você, particular, sofreu um dano, você só comprova a conduta, o dano e o nexo de causalidade. Não precisa comprovar elemento subjetivo nenhum. O Estado vai lhe pagar, o Estado vai lhe ressarcir. Só que o Estado pode agir de forma regressiva contra o agente público. Essa ação de regresso, onde o Estado vai cobrar o servidor público que cometeu dano, vai cobrar o valor que ele pagou o particular lá por causa do dano, aí sim, aí como se trata de uma ação de regresso, o agente público pode atuar, o Estado vai atuar analisando o dolo e a culpa daquele agente. Isso a gente chama ação de regresso, é a ação que o Estado vai regressar, vai ir contra o agente público que praticou a conduta ensejadora da indenização. Mas vejam aqui, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadora de serviço público, são os entes delegados, né? A gente viu lá na aula de administração direta e indireta, a organização administrativa. Essa responsabilidade objetiva é tanto para o Estado quanto para o agente, e acabei de dar o spoiler, né, pessoal? E a resposta é não. Por quê? Porque é mais ou menos assim que funciona. Vou desenhar aqui. Aqui é o Estado, aqui é o servidor público e aqui é o particular. O servidor público praticou uma conduta que lesionou o particular não ajuiza contra o servidor público, pode ajuizar contra o servidor público? Não pode. Ele ajuiza contra quem? Contra o Estado. Ele ajuiza a ação contra o Estado aqui, ó. Isso aqui foi uma tentativa frustrada de desenhar uma danada de uma seta, mas vamos lá, agora vai. Ele ajuiza a ação contra o Estado. O Estado indeniza o particular pelo dano causado, porque a responsabilidade é objetiva, né? E pode, não quer dizer que vai, mas pode entrar com a ação de regresso. E danada ação de regresso é quando o Estado vai cobrar do agente público o dano que ele ocasionou. Só que nessa ação de regresso, pessoal, cabe o quê? O discurso do dolo e da culpa. O agente público pode querer se provar que ele não agiu com dolo, não, talvez tenha agido com culpa, né, mas não com dolo. A quem se submete a responsabilidade objetiva. E aí? A responsabilidade objetiva, pessoal, é abarcada na administração pública, né? Isso todo ente todos que compõem a administração pública e outros que não compõem também respondem de forma objetiva. Como assim, Rafael? Vejam só. Aqui responde a administração indireta, a administração direta e os delegados. Quem são os entes da administração direta, Rafael? União, estados, Distrito Federal e municípios. Quem são os entes da administração indireta, Rafael? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Esses entes respondem de forma objetiva pelas condutas praticadas pelos seus agentes. E esses danados aqui, Rafael, delegados, vocês lembram, pessoal, que o fenômeno que cria a administração pública indireta é o fenômeno da descentralização, que é por meio da descentralização que eu crio a administração pública indireta, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista. Isso acontece por quê, Rafael? Acontece, pessoal, por causa do princípio da especialidade. O princípio da especialidade ou da especificidade vai dizer que o ente administrativo originário, a União, Estado, DF ou municípios, para melhor aplicação de sua função, melhor especificidade da sua função, para o melhor gerir de sua função, eles podem fazer o quê? Descentralizar o serviço e, por exemplo, a União estava sobrecarregada cuidando da Previdência Social. Ela vai lá e cria uma autarquia chamada INSS. Mas, às vezes, eles não querem criar um ente da administração indireta. Eles fazem o quê? Eles transferem o exercício de determinadas funções a particulares em colaboração com o poder público. A gente chama isso de delegação.
A gente chama isso de delegação. Pelo fenômeno da descentralização, existe a outorga da titularidade do exercício para a administração indireta. E pelo fenômeno da descentralização por meio da delegação, a gente empresta o exercício de determinadas atividades a particulares em colaboração com o poder público. Por exemplo, empresas de ônibus. De regra, de início, cabe ao Estado promover o transporte. Mas ele viu que não vai conseguir fazer isso de forma adequada, ele faz o quê? Delega aquele serviço de transporte público para uma empresa de transporte urbano, não é isso? E essa empresa vai realizar. E se essa empresa cometer um ato, quem é que responde? Cometer um ato ilícito, quem é que responde? De início, quem responde é a própria empresa, né? Isso porque pela lei de concessão de serviço público, o agente delegado, que recebe o poder de fazer a função, de exercer a função, responde por a teoria do risco integral. Teoria do risco integral é outra coisa. Responde de forma integral pelos danos que cometeram particulares. Só que, se ele não tiver como adimplir com o seu risco, o Estado responde de forma subsidiária. Ou seja, primeiro eu vou no delegado. Delegado não é delegado de polícia, não, viu, pessoal? E se ele não conseguir me ressarcir, eu vou e cobro do Estado. Mas aqui a gente diz que essa cobrança é de forma subsidiária. Subsidiária. Tá joia? A responsabilidade objetiva trabalha com a teoria da responsabilidade objetiva ou teoria da responsabilidade sem culpa. É a mais apropriada à realidade do direito administrativo, falar em teoria da responsabilidade sem culpa, pois afasta a necessidade de comprovação do dolo, não é isso? Ou da culpa do agente público, e fundamenta o dever de indenizar na noção de risco, e fundamenta o dever de indenizar na noção de risco. Teoria objetiva baseia-se na ideia de solidariedade social, distribuindo entre a coletividade os encargos decorrentes de prejuízos especiais que oneram determinados particulares. Ou seja, o lesionado não vai ser só o Estado, vai ser toda uma coletividade, porque quando o Estado despende dos cofres públicos para pagar um particular, ele está tirando de outro lugar, né? Alguém vai sofrer com aquilo ali, geralmente é a sociedade. Então, para a teoria da responsabilidade objetiva, eu preciso ter a conduta, o dano e o nexo de causalidade. Já eu explico com mais detalhes isso aqui. Agora eu quero treinar com vocês, pessoal, umas questõezinhas aqui para ver se a gente já conseguiu, antes de fechar o bloco, entender de forma adequada. Questão 2017. Com base nas disposições da Constituição de 88, então a gente já está tratando o quê? E na Lei Complementar 840, isso aqui ignora, né, pessoal, que não está no edital da gente, só com a Constituição a gente já responde. Julgo o item que se segue a respeito do agente público. Caso o servidor público de secretaria de governo, olha aqui um agente público, né? Atuando nessa condição, cause prejuízo a terceiro, a gente está tratando de que aqui, pessoal? Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, responsabilidade objetiva. O ente federal ao qual estiver vinculado à secretaria responderá pelos danos causados, certo? Certo. Sendo assegurado ao ente o direito de ser ressarcido mediante ação regressiva contra o agente público causador do dano, independentemente de dolo ou culpa. Ixi Maria. E aí, essa ação de regresso, eu analiso o dolo e a culpa ou não analiso? Analiso, né, pessoal? Por isso que o gabarito é errado. O gabarito é errado. Amigos, e para o bloco não ficar muito extenso, eu encerro aqui com vocês e espero todos vocês no próximo bloco.